Nós vamos abrir, irmãos, na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 10. Faremos a leitura a partir do verso 19, dando assim sequência à nossa série de mensagens nesse livro do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 10, 19 a 25. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Orar pedindo que nosso Deus nos ilumine e nos oriente no estudo da sua palavra. Senhor, bendizemos o teu nome porque tu quisestes te revelar a nós de maneira escrita, final, definitiva e suficiente. Te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E pedimos que a exposição dela hoje fale ao coração do teu povo aqui reunido e abençoe a todos os que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é do conhecimento de todos vocês, a carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de impedir que alguns judeus que tinham ouvido a mensagem do Evangelho e crido em Jesus como Senhor e Salvador, voltassem atrás na sua decisão de seguir a Jesus e retornassem às práticas do judaísmo, a religião que eles professavam antes de conhecer a Jesus. Havia muitos judeus naquela região do mundo, na época em que Cristo veio. Na verdade, eles não só se concentravam em Jerusalém, mas por causa daquilo que era chamado da dispersão, eles estavam dispersos e espalhados por todo o Império Romano. Praticamente em cada cidade importante do Império Romano havia uma sinagoga de judeus. Os judeus eram muito ativos no comércio, na indústria da época, na produção de material. Alguns deles tinham, por exemplo, profissões como fazer tendas, como era o próprio caso de Paulo. E eles, às vezes, influenciavam a própria política, a ponto de que uma vez o imperador Cláudio teve que mandar os judeus sair de Roma, porque acreditava que eles estavam promovendo algum tipo de sedição envolvendo política ou alguma outra coisa lá. Então, quando o Evangelho começou a ser anunciado pelos discípulos de Jesus, que eram todos judeus, a princípio, então era natural que eles pregassem primeiro aos seus patrícios. E foi aos judeus que o Evangelho foi em primeiro lugar. E muitos judeus se converteram a Cristo, reconhecendo que Jesus era o Messias esperado pela nação de Israel. Um exemplo era o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um judeu de Tarso, da dispersão, muito zeloso, mas, conforme o livro de Atos nos relata, um dia ele teve um encontro com Jesus e se tornou um grande pregador do Evangelho que antes ele tinha tentado destruir. Mas o fato é que havia muitos judeus convertidos a Cristo. Só que eles estavam sujeitos a sofrerem muito por causa dos seus patrícios, dos outros judeus, que não acreditavam que Jesus era o Messias e voltavam toda a sua raiva, o ódio, contra estes que da nação de Israel professavam a Jesus. Então sempre havia o risco de que um judeu convertido ao cristianismo, por causa da pressão dos demais judeus, ele caísse na tentação de voltar atrás.
de abandonar a Jesus, abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a confiança em Deus e voltar atrás para não perder o seu emprego, para não perder a família, para não perder a liberdade, para não perder os seus bens, para não perder a sua saúde. Tudo isso era um risco muito real e verdadeiro. Essa carta, então, foi escrita por um judeu crente a um grupo de judeus convertidos e que estavam passando por esse perigo, por essa grande tentação de voltar atrás. E o nosso autor, nós não sabemos o nome de quem escreveu essa carta, mas o nosso autor, ele procura mostrar que voltar atrás, uma vez que você conheceu Jesus, conheceu o Evangelho, e você voltar atrás, você está trocando o certo pelo errado, o completo pelo incompleto, o caminho verdadeiro para Deus por aquilo que antes era provisório e temporário. Significaria, de fato, virar as costas para aquele que poderia nos salvar, que é Jesus. E ele faz isso aqui mostrando como Cristo é superior e melhor do que tudo o que havia no Antigo Testamento. No capítulo 1 e 2, ele fala que Cristo é maior e mais excelente do que os anjos. Os anjos tinham um papel muito importante no judaísmo, na religião do Antigo Testamento, mas Jesus é superior aos anjos, maior do que eles. Jesus é maior do que Moisés, que é o grande herói dos judeus no Antigo Testamento, que recebeu a lei, que tirou o povo do Egito, que liderou o povo 40 anos no deserto. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Arão, o sumo sacerdote que oferecia sacrifícios em favor do povo, que uma vez por ano entrava lá no santuário, onde só ele podia entrar com sangue para adorar a Deus. Cristo é maior. O ministério, ele fala isso nos capítulos 4 a 7. Nos capítulos de 8 a 10, o nosso autor fala do ministério de Cristo como sumo sacerdote celestial, como ele é superior aos sacerdotes humanos. Ele é mediador de uma aliança maior, ele ministra num tabernáculo, num templo superior, porque é o templo celestial, oferece um sacrifício superior, os sacerdotes ofereciam animais, Cristo oferece a si mesmo, imaculado a Deus. Em tudo Cristo é superior. E por que então eles deveriam abandonar a fé em Jesus? Por que voltar atrás? Seria de fato renunciar àquilo que poderia salvá-los. Agora, a partir do capítulo 10, verso 19, o autor da carta aos Hebreus começa a trazer exortações, orientações, instruções, advertências, dizer àqueles irmãos como é que eles devem viver nesse mundo, como eles deveriam se comportar diante desse fato da superioridade de Cristo, da grandeza de Cristo e da excelência da sua pessoa. E ele vai até o capítulo 13 dessa maneira. Então, hoje de manhã, com essa mensagem aqui, nós estamos iniciando a chamada parte prática da carta aos Hebreus. Não é que antes não tinha prática, dos capítulos de 1 a 10. Tinha exortações práticas, mas a concentração era em mostrar a superioridade de Jesus. E agora ele começa a dizer como é que eles deveriam viver, já que estavam crendo que Jesus era superior e que de fato era o Messias de Israel. E nesse trecho em particular que nós temos diante de nós, que acabamos de ler, nós vamos ver aqui 3 orientações que ele dá àqueles irmãos. A primeira é para que nós nos aproximemos de Deus com um coração sincero. Segundo, para ficarmos firmes na fé e não perdermos a esperança nas promessas de Deus. E terceiro, para que nós nos exortemos, encorajemos constantemente ao amor e à prática das boas obras. São 3 orientações muito interessantes. A primeira está relacionada com a fé, a segunda com a esperança e a terceira com o amor. Sempre essa tríade, fé, esperança e amor, que caracteriza a vida do cristão. Vamos então começar, e vamos começar com um resumo que nós encontramos aí nos versos 19 e 21, do que é que Cristo conseguiu para nós. Qual o resultado da obra de Cristo que ele descreveu desde o capítulo 1? O que é que Cristo, como sumo sacerdote da nossa fé, o que é que ele obteve para nós? E a resposta está aí, versos 19, 20 e 21. E
Em uma palavra, ele nos conseguiu acesso a Deus. Verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, continuando, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aqui nós temos em 3 versículos o resumo de tudo que foi dito antes, ou seja, que Cristo, como sumo sacerdote, como nosso mediador, ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. A figura que é usada aqui pelo nosso autor é do sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos uma vez por ano para comparecer à presença de Deus, levando sangue derramado de um cordeiro para pagamento dos pecados. Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu próprio sangue como oferta pelos nossos pecados, e quando ele ressuscita dos mortos, ele entra no santuário celeste, na presença de Deus, para ali se apresentar ao Pai como sacrifício pelos pecados do seu povo. E com isso Cristo abriu um novo caminho. Novo porque o antigo já era velho, era gasto, era simbólico, era imperfeito, era em figuras. Para entrar no Santo dos Santos, o sacerdote tinha que abrir o véu, porque tinha um véu pesado, uma cortina pesada que separava aquele lugar que era onde estava a Arca da Aliança e onde Deus se manifestava. Aquele lugar estava separado do resto do povo por uma cortina pesada, por onde o sacerdote entrava e somente ele uma vez por ano. Cristo, simbolicamente, rasgou o véu que nos separava diante de Deus, e entra na própria presença de Deus, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E aí, aquele véu é rasgado, que foi o que aconteceu na hora da sua morte. Diz o texto lá dos evangelhos que quando Cristo morreu, aquela cortina lá do templo rasgou-se de cima a baixo. Como era uma cortina alta, se a gente fosse rasgar, a gente provavelmente rasgaria de baixo para cima, não é? Mas só que diz que lá rasgou-se de cima a baixo, ou seja, alguém de cima rasgou de cima para baixo. Aquilo era um símbolo de que o véu que separava Deus dos pecadores foi rompido e que um novo e vivo caminho foi aberto. Um novo e vivo caminho foi aberto. É isso que Cristo fez, é isso que ele conseguiu para nós, acesso a Deus, acesso a Deus. O texto diz aqui no verso 19, nós temos, irmãos, portanto, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos aqui é a própria presença de Deus. Intrepidez significa coragem, significa ousadia, significa disposição. Algumas traduções traduzem até como liberdade, tendo liberdade para entrar nos santos dos santos. Foi isso que Cristo veio fazer por nós, quando ele rasgou o véu, isto é, sua própria carne, para que nós pudéssemos chegar a Deus. Em resumo, se alguém lhe perguntar o que é o cristianismo, a resposta está aqui. O cristianismo é você ter acesso direto à presença de Deus por meio de Cristo Jesus e daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E não há na vida nada mais precioso do que isso. É isso que todas as religiões do mundo desejam, chegar a Deus. E elas inventaram toda sorte de método e de artifício, sacrifícios humanos, prática de boas obras, seguir determinados rituais. Tantas religiões há no mundo, quanto há métodos e sistemas diferentes para tentar se chegar a Deus. O cristianismo é a única religião em que o Deus deles vem ao mundo morrer para levar o seu povo ao seu encontro. E é isso que nós cremos. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós estamos dizendo que nós cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus a todo aquele que crê. Isso significa que eu posso chegar a Deus a qualquer momento. Não preciso estar no culto. Embora estar no culto é importante, como nós vamos ver no último versículo, mas eu não preciso estar no culto. Eu não preciso
de alguém que me leve a Deus. Eu não preciso de absolutamente mais nada para me chegar a Deus, porque o caminho está aberto. É como se o próprio Deus abrisse as portas do seu palácio e estendesse a mão e dissesse: eu estou à sua disposição. Eu estou aqui. Você pode vir a hora que você quiser. Aqui estou, você pode entrar aonde você quiser, onde você estiver e quando você desejar. Temos, portanto, intrepidez, liberdade para entrar no Santo dos Santos, na própria presença do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. É esse o grande privilégio que o cristão tem. Ele não precisa dos santos como mediadores, ele não precisa de Maria, ele não precisa de um sacerdote, ele não precisa de um padre, ele não precisa de um pastor, ele não precisa de absolutamente ninguém ou nada para que possa chegar à própria presença de Deus. Você pode fazer isso diretamente, chegar à presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o resumo da obra gloriosa de Cristo. Foi por isso que ele encarnou, foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele ressuscitou. E diante disso, 3 atitudes nós temos que tomar, que estão aí do verso 22 até o verso 25. Porque ninguém pode ficar inerte ou passivo diante dessa realidade. Diante do fato de que Deus está pronto a nos receber na sua própria presença, livremente. Como nós devemos reagir? A primeira exortação que o nosso autor aqui faz aos seus leitores é que, então, se aproximem de Deus. O caminho está aberto, a porta está aberta. Um novo caminho foi feito, portanto, entrem por ele. Aproximem-se de Deus. Cristo abriu o caminho, mas, por assim dizer, compete a nós agora entrar nele. A obra de Cristo foi rasgar o véu, mas agora você tem que entrar pelo véu. É o que diz o verso 22. Aproximemo-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aproximemo-nos de Deus. Que figura maravilhosa. Proximidade de Deus. Chegar perto dele. Gozar da sua presença, da intimidade dele. Isso só é possível porque Cristo abriu o caminho. Mas você tem que se aproximar. Você tem que entrar por esse caminho. São 4 condições aqui que ele coloca. Eu não diria nem condições, mas atitudes de todo aquele que quer se aproximar de Deus. Primeiro, verso 22, com sincero coração. Está vendo aí? No verso 22, aproximemo-nos de Deus com sincero coração. Literalmente significa um coração verdadeiro no grego. Um coração verdadeiro, ou seja, um coração que está sentindo a coisa certa, com a intenção correta, talvez fosse melhor traduzido assim, com o motivo verdadeiro, aproximar-me de Deus pelo que Ele é, aproximar-me de Deus para privar da sua presença, para desfrutar dEle, para adorá-lo, para servi-lo, e não para me aproximar de Deus para pedir dEle alguma coisa de maneira interessada. Como muitos hoje no Brasil e no mundo frequentam as igrejas evangélicas e pronunciam o nome de Deus, mas querem a bênção. Eu vim atrás da bênção. Eu quero resolver os meus problemas, quero uma solução para a minha saúde, para o meu desemprego, meus problemas financeiros, minha vida emocional, afetiva e familiar. Não é que Deus não possa nos ajudar nisso, mas Ele quer que nós nos aproximemos dEle desinteressadamente, com sincero coração, porque nós o amamos, não importa o que Ele vai nos dar ou deixar de dar. Por isso que muitos não sabem o que é ter comunhão com Deus.
porque se aproximam dele desinteressados. Sabe aquele amigo falso que chega para você cheio de elogios, mas no fundo ele quer dinheiro emprestado? Deus conhece o que está no coração. A gente não dá muita confiança a gente falsa, né? A gente sabe que por trás tem alguma intenção. Muito mais quando você se aproxima de Deus sem ter um sincero coração. Então, a primeira atitude é com um coração verdadeiro, sincero, que busca a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos dar. Segunda condição, aí no verso 22, é que seja em plena certeza de fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a confiança daquilo que nós esperamos. Nós não vemos a Deus. Isso aqui é um exercício espiritual. Eu vou me chegar a um Deus que eu não vejo, não ouço, não sinto e não toco. Por isso, eu me aproximo dele pela fé. Eu vejo pela fé. Eu sei que ele está aqui pela fé. A sua presença é real pela fé. Não é que a minha fé torna Deus real. A minha fé permite que eu reconheça que Deus é. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que eu vou me aproximar de alguém que eu duvido da sua existência? Como é que eu vou me chegar a Deus e querer comunhão com Deus e privar da sua presença, da sua companhia, se eu duvido? Primeiro que Ele existe. E segundo, se Ele existe, se Ele tem algum interesse em mim. Porque há pessoas que creem que Deus existe, mas duvidam que Deus tenha algum interesse nelas, ou a gastar um tempo, ou ter um tempo com elas. Não. Eu tenho que me aproximar de Deus com um sincero coração e em plena certeza de fé. Ainda que eu não o veja, ainda que eu não o toque, ainda que eu não o ouça com esses ouvidos, ainda assim, pela fé, a fé torna essa comunhão tão real como se eu estivesse tocando no próprio Cristo encarnado. Eu me aproximo de Deus pela fé e ali fico na presença dele, em comunhão, adoração, louvor, súplicas, intercessão. Terceira condição, o coração purificado da má consciência. Uma má consciência significa uma consciência culpada. Uma má consciência é a consciência de alguém que sabe que fez alguma coisa errada. E alguém que está se sentindo culpado ou tem consciência de que está errando e fazendo errado, ele não vai se sentir à vontade para chegar-se de Deus. Ele não vai se sentir tranquilo e seguro, porque a consciência dele está cheia de culpa. Ele sabe que ele pecou, ele sabe que ofendeu a Deus, por isso ele tem receio de se chegar na presença de Deus, receio de ser castigado pelo Deus Santíssimo. E aquilo que deveria ser um motivo de alegria, torna-se um motivo de medo e de terror. Há 2 semanas eu ouvi o pregador Paul Washer, lá nos Estados Unidos, trazer uma frase extraordinária. Ele disse que a frase mais horrível da Bíblia é essa: Deus é bom. Essa é a frase mais terrível da Bíblia, porque Deus é bom e eu não sou. Como é que um homem ruim, carregado de pecados, pode se aproximar de um Deus que é bom, que ama o bem, que ama a retidão, a verdade, a pureza? A bondade de Deus, na verdade, ela me causa terror, porque eu me vejo pecador, indigno. A boa notícia é que o sangue de Jesus purifica a minha consciência das obras más. O sangue de Jesus me traz perdão da parte de Deus e a certeza de que Deus não vai me tratar como eu mereço, porque eu mereço o castigo, a morte e o inferno. Para que eu me aproxime de Deus, eu tenho que primeiro resolver esse problema do pecado entre mim e Deus. A gente sabe o que é isso. Quando a gente tem um amigo e a gente briga, não é? Ou a gente faz alguma coisa errada que ofendeu o amigo, a amizade não é mais a mesma, né? A gente fica estremecido. Parece que fica como que uma sombra
a gente sabe, a gente pode até conversar com um amigo, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada que precisa ser resolvida. Perde aquela transparência, porque tem uma coisa escondida, não é? Como é que eu posso me achegar a Deus, me aproximar de Deus, sem primeiro resolver o problema do pecado? A resposta é essa: pelo sangue de Jesus. A palavra que é usada aqui para purificar, o coração purificado de uma má consciência, é a palavra que é usada no Antigo Testamento para se referir à purificação dos pecadores quando o sangue dos animais era derramado por conta do pecado. É uma expressão tirada do ritual do Antigo Testamento que agora é aplicada a nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E não só purifica do pecado, mas purifica a consciência, de maneira que nós podemos, certos do perdão de Deus, nos chegar a Deus sem medo, porque pecadores somos, mas pecadores perdoados, pecadores aceitos por Deus. Por isso eu me achego a Ele com intrepidez, eu tenho liberdade para entrar na presença dEle. O meu pecado não é um empecilho para que eu me chegue a Deus, porque Ele já está coberto no sangue de Jesus. A quarta condição é ter lavado o corpo com água pura. Não vamos entender isso aqui literalmente. Ou seja, que toda vez antes de orar você tem que tomar um banho com shampoo, sabonete e detergente em água corrente para poder orar. Aqui é uma expressão figurada, mais uma vez, tirada dos rituais do Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, em determinadas ocasiões, para fazer as suas ministrações, entrar no templo, ele tinha que se lavar-se completamente, purificar-se, para então chegar na presença de Deus. Da mesma forma, então aqueles rituais falavam da pureza. E isso é simbólico de nós também. Provavelmente é uma referência ao batismo. E aqui é muito interessante, porque coração purificado da consciência má é uma coisa interna. E o batismo que lava o nosso corpo é uma coisa externa. Talvez o nosso autor esteja querendo dizer que, já que o batismo significa o compromisso público com Deus, é um sinal visível de que nós somos de Deus, ele está dizendo que nós precisamos, para nos achegar a Deus, não ter vergonha, medo de declarar publicamente de que nós somos dele. O batismo como símbolo da nossa fé e símbolo do coração que foi purificado. Só um detalhe, alguém pode dizer, então isso aqui é uma prova de que o batismo era por imersão. As pessoas mergulhavam. Eu digo, não tão depressa, porque a palavra purificar, que vem antes, significa literalmente aspergir. O coração aspergido. Aspergir é lançar água em cima, não é? Então você vê as duas coisas aqui, a aspersão e provavelmente a imersão. Não é sem motivo que na Igreja Presbiteriana do Brasil nós aceitamos os dois tipos de batismo. Praticamos a aspersão, porque entendemos que corresponde melhor à figura do sangue derramado para nos purificar de todo o pecado. Mas reconhecemos que há algumas figuras que sugerem que a imersão era praticada, ou também praticada. Por isso, pessoas que são imergidas em outras igrejas, como nas igrejas batistas, na Assembleia de Deus, por exemplo, quando elas se transferem para a igreja presbiteriana, nós não pedimos para elas serem rebatizadas, porque nós entendemos que o batismo por imersão também tem o seu significado bíblico. Ou por imersão ou por aspersão, o fato é que o batismo é o símbolo externo do nosso compromisso com Deus. E por isso, para que eu me aproxime dele com intrepidez, eu preciso sincero coração, plena certeza de fé, o coração purificado de uma consciência culpada e uma profissão pública, uma declaração, um assumir diante do mundo que eu sou de Cristo e eu sou de Deus. E aí eu estou pronto para privar dessa comunhão preciosa com Deus, me achegar a Ele, porque Cristo já abriu o caminho. É mais ou menos assim. Alguém chegou para mim, recentemente, com alguns convites, e disse assim, vai ter uma cerimônia no Palácio do Governo. O governador vai estar lá, com toda... É um momento muito especial, não entra todo mundo, só gente
importante. Aqui está o convite, a porta está aberta, você pode ir. Mas a condição é que você tem que ir de gravata borboleta, entende? Aqueles paletóis todo chique, e a dama tem que ir com vestido longo, tal, alguma coisa nessa natureza. Cristo abriu o caminho. A porta está aberta. Achegue-se a Deus. Mas se achegue a Ele. Como deve ser? Coração sincero, plena certeza de fé, a consciência limpa pelo sangue de Jesus e como alguém que já assumiu publicamente que de fato confia em Jesus e que é dele. E dessa forma você vai gozar dessa comunhão preciosa com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, primeira exortação, já que Cristo abriu o caminho, se achegue a Deus, entre por esse caminho. Segunda coisa, verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, Deus nos deu muitas promessas maravilhosas em Cristo Jesus. Essa promessa de acesso a Ele, a promessa de perdão dos nossos pecados, de libertação dos pecados e, finalmente, a vida eterna, onde nós viveremos para toda a eternidade com Deus, com o Senhor Jesus, no novo céu e na nova terra que estão sendo preparados para nós. São muitas e maravilhosas promessas. E é isso que nós confessamos diante do mundo. O que é que nós dizemos ao mundo quando nós dizemos, eu sou crente em Jesus? Nós estamos dizendo, eu confio que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz, para perdoar os meus pecados, para que depois da morte, ou se Cristo vier antes, eu vá me encontrar com Deus e morar com Ele para todo sempre, na felicidade e na bem-aventurança eterna. Ou seja, eu confesso que eu tenho esperança nessas promessas. Eu vivo a palavra esperança aqui significa não dúvida. Eu tenho esperança que um dia isso vai acontecer. Não. A palavra esperança na Bíblia, toda vez que você encontrar, significa plena certeza. É chamada de esperança porque ainda não chegou, porque nós estamos esperando, mas nós esperamos com confiança, sabendo que está vindo. O que nós confessamos é isso, que Deus vai cumprir suas promessas, que Ele voltará, e que esse mundo será julgado, e que Deus haverá de nos receber para sempre no seu reino, e que nós estaremos com Ele para todo sempre. É isso que nós confessamos diante do mundo. Agora, nós temos que não vacilar nessa confissão, porque às vezes nós vacilamos em declarar isso. Quando o crente se vê numa situação apertada, ele às vezes vacila, às vezes no emprego, com medo de ser discriminado, porque ele confessa a Jesus, às vezes em família, às vezes na universidade, na escola, diante dos coleguinhas, dos amigos. Ele vacila na confissão da esperança. Mas a exortação aqui, leia de novo comigo, verso 23, é que nós guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não vacile. E a razão para que nós não, a razão que nos é dada para que nós não vacilemos, está aí no final do verso 23, é essa. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem me fez essa promessa não foi um homem igual a mim. O homem se arrepende, o homem volta atrás, o homem geralmente quebra a palavra, não cumpre promessa. Todos nós estamos acostumados a sermos decepcionados por alguém que prometeu alguma coisa e não cumpriu. Todo mundo sabe o que é isso. Confiar numa promessa e de repente a pessoa que prometeu, ela dá para trás, né? Não cumpre, ela não honra o compromisso. E nós ficamos decepcionados e frustrados, mas com Deus não é assim. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É nesse Deus que nós colocamos a nossa esperança, por isso nós não vacilamos. Essa palavra era especialmente importante para os leitores da carta aos Hebreus, porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo ameaçados de perder tudo o que tinham, inclusive a vida. Então, na hora da ameaça, eles podiam vacilar. Eles podiam pensar, se eu disser que eu sou de Cristo, se eu disser que sou cristão, eu vou morrer, ou eu vou apanhar, vou perder meu emprego, os meus familiares vão rir de mim, o meu patrão vai zombar de mim,
o meu colega de classe ele vai ficar me pegando no meu pé. Aí a pessoa vacila e diz, será que eu digo? Será que eu não digo? Será que eu assumo essa posição? Será que eu tomo essa postura mesmo e assumo todas as consequências? Não é verdade que o seu coração já vacilou em momentos difíceis, quando você se viu confrontado pelo mundo ou por outras pessoas e que você ficou titubeando, assim, pensando se você iria de fato assumir a fé em Jesus ou não? Aqui está a exortação. Cristo já abriu um novo caminho direto para Deus. Nós temos um grande sacerdote que é Jesus, que intercede por nós. Não vacile. Guarde firme a confissão da esperança. Não tenha medo dos homens. O que é que os homens podem fazer? O máximo que eles podem fazer é matar você. Mas a morte não é o fim. Sabemos disso. Você tem que temer aquele que pode não somente matar, mas lançar no inferno a alma. É esse que você tem que ter medo. Medo dos homens. Eles podem destruir esse corpo. Mas tem um que, além de destruir o corpo, ele pode destruir a sua alma eternamente. A esse você tem que temer. É Deus. Por isso, não vacile. Guarde firme a confissão da esperança. Terceira exortação, está aí do verso 24 a 25, é para que nós nos estimulemos ao amor e às boas obras. Eu vou reler. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso aqui é algo ao que nós deveríamos nos dedicar, considerar e dar atenção. Veja aí o verso 24, né? Começa assim, consideremo-nos também uns aos outros. O que é considerar uns aos outros? Significa, literalmente, nós deveríamos, como uma ação deliberada, olhar para o outro e traçar um plano de ação. Tomar um propósito com relação aos meus irmãos, as pessoas com as quais eu convivo, meus companheiros de fé. Irmãos em Cristo Jesus, eu devo considerá-los no sentido de, eu olho para eles e penso assim, o que é que eu vou fazer com esses irmãos? Qual vai ser a minha atitude? Eu tenho um plano, eu preciso ter um objetivo em estar na igreja. Por que eu estou na igreja? Qual o propósito para isso? E a resposta é, considere uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A palavra estimular aqui é uma palavra interessante na língua grega. Significa provocar um forte sentimento. E tanto pode ser para o mal quanto para o bem. Em algumas passagens da Bíblia, essa palavra estimular aqui significa provocar uma grande raiva. E provocar uma grande indignação. E, infelizmente, isso é verdade na igreja. Você vai ter irmãos que estimulam os outros à raiva, ao ódio. Não tem gente assim? Infelizmente tem. Mas só que o estímulo aqui, está dizendo, é ao amor e às boas obras. É você usar a sua influência para encorajar os irmãos, para despertar nos outros o desejo de amarem uns aos outros, de fazerem o que é certo. É para isso que você está na igreja. Para estimular os irmãos. A palavra estimular é muito interessante, não é? Eu disse que ela significa provocar fortes desejos. A palavra grega, paroxismo, ela significa uma crise emocional, tipo assim daquela que é provocada por um choque elétrico até. E eu fiquei tentado a usar essa figura. Né? Às vezes tem que dar um choque, né, para estimular a pessoa. É isso que você tem que fazer. Há uma letargia na igreja, uma acomodação, e lá vem você com aquele taser elétrico. Sabe aquela arma de choque? Para estimular ao amor e às boas obras. A gente devia ter um desse portátil, né? Só que provocasse o bem. Essa é a figura aqui. Nós nos consideremos para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmão, vamos fazer o que é certo. Irmão, vamos juntos praticar o bem. Ali tem uma pessoa necessitada. Aquele outro irmão está doente, vamos lá visitar, vamos fazer o bem, vamos glorificar Deus aqui nesse mundo, vamos levar o Evangelho, vamos nos estimular às boas obras.
É isso que você devia estar fazendo na igreja. A pergunta é, você tem feito isso? Você estimula as pessoas ao quê? Aqui uma palavra aos jovens. Um dia desse eu vi uma foto que alguém colocou no Facebook. É uma reunião de oração. Sabe aquele tipo de reunião de oração que o dirigente diz assim, quem quiser ficar em pé, pode ficar, e quem quiser ficar sentado, fique. Aí alguém fotografou uma irmãzinha, e assim, um rapaz ficou sentado para orar e olhando assim, na frente dele, uma irmãzinha ficou em pé, com aquele tipo de saia, que o nome é pra que saia? A altura da cara dele. Alguém clica no celular, e ele dizendo assim, minha irmã, irmãzinha, quando você se veste para ir para a igreja ou qualquer outro lugar, você está estimulando as pessoas a fazer o quê? A orar? Você acha que aquele irmãozinho ia orar? Tem moças que vêm para a igreja e elas estimulam os rapazes não à oração, mas a pensamentos lascivos. E não venha me dizer que o problema é a cabeça dos rapazes. Os rapazes costumam pensar em coisas boas, mas a cabeça deles vai rapidinho atrás de um rabo de saia. Pode ter certeza. A maneira como se veste, a maneira como conversa. E eu não estou falando só das moças, não. Mulheres casadas também. Você estimula as pessoas a quê? Você provoca o quê nas outras pessoas? Às vezes com o seu temperamento, sua maneira de ser. Aqui a Escritura diz, temos que nos considerar atentamente para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O cristão deveria ser uma bênção na vida do outro e não uma pedra de tropeço na vida da igreja e dos outros. Mas uma bênção, um encorajamento, um estímulo para que nós façamos o que é correto. Há duas coisas a serem levadas em consideração aqui, que o nosso autor coloca. Para que nós nos estimulemos às boas obras, nós precisamos, primeiro, verso 25, não deixar de nos congregar como é costume de alguns. Já naquela época já tinha crente assim. Já era costume deixar de vir para a igreja. Já estava acostumado, só vinha para a igreja assim, não é? Uma ocasião especial. Desde cedo a igreja cristã se organizou para se encontrar. Culto não é invenção de igreja presbiteriana. Culto não é invenção de igreja batista. Cultuar, juntar os irmãos para se admoestar, para se estimular às boas obras e ao amor, isso é a prática que o próprio Jesus ensinou a partir do momento que ele reuniu um grupo de 12 e sempre estava com eles. A ideia de você estar com seus irmãos para se instruírem, se admoestarem, louvarem a Deus, adorarem a Deus, serem instruídos e aprenderem, isso é bíblico, isso não é invenção nossa. Nós como igreja podemos dizer, é domingo às 9 horas ou domingo às 10 horas, é domingo 2 vezes por dia, é domingo 4 vezes por dia. A Bíblia não diz quantas vezes a gente tem que se reunir. Mas uma coisa ela diz, nós temos que nos reunir com frequência. Você precisa estar com seus irmãos. Como é que você vai se estimular ao amor e às boas obras? Onde é que você vai encontrar força para continuar firme sem vacilar? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Infelizmente hoje as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que dizem que são evangélicas, mas não frequentam igreja nenhuma. Antigamente a gente dizia isso dos católicos. Você falava com alguém, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Significa que ele não vai para a igreja. Ele é católico porque a mãe é católica, o pai é católico, foi batizado na igreja católica. É católico porque o brasileiro é católico. Mas agora, à medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil, as gerações de evangélicos que estão vindo já estão começando a dizer isso. Eu sou evangélico não praticante.
porque meu pai é evangélico, nasci na igreja evangélica, nasci na igreja presbiteriana, nasci na Assembleia de Deus, mas eu não pratico, eu não vou. O nome que nós damos a esse pessoal é desigrejados. Eles não vão para a igreja. E como é que alguém pode se considerar cristão e ser desigrejado se a igreja é a noiva de Cristo? Eles querem Cristo, mas não querem a noiva. Como é que é isso? Se você quer Cristo, você vai ter que ter também a noiva. Se você de fato quer ser cristão, você não pode deixar de congregar-se, como é costume de alguns. Então, negativamente, para que nós nos admoestemos e estimulemos as boas obras, primeiro, nós temos que nos congregar. Nós temos que estar presente com os irmãos, participar dos cultos, estudo bíblico, adoração, louvor a Deus. E segundo, diz aí, final do verso 25, fazer admoestações. Eita! O que é admoestar alguém? A palavra admoestar ela pode ter um sentido negativo e um positivo. Admoestar tanto pode ser... Admoestar significa, literalmente, no grego, encorajar alguém. Só que você pode encorajar com palavras assim agradáveis. Vamos lá, irmão, você pode. Louvado seja, Deus é bom. Ou da seguinte maneira, se você não for, vem castigo aí. Né? Das duas maneiras você está encorajando a pessoa no caminho certo. Ou, né, dizendo assim, bora. Né? Ou dizendo assim, se não for, ó. Então, é isso que significa admoestar. Você usar, porque tem gente que vai precisar da chibata e tem gente que vai precisar de uma mão que puxa, né? Dependendo da situação. Temos que nos admoestar uns aos outros. Você percebeu que isso aqui, então, não é só coisa de pastor no púlpito, né? Como eu estou fazendo hoje de manhã com vocês. Hoje de manhã eu estou admoestando vocês. Naturalmente com amor, né? Não estou usando aqui chibata de jeito nenhum. Mas se percebe que isso não é uma coisa só que o pastor faz. Ele está dizendo, admoestar uns aos outros, é você que faz isso também. Significa chegar para o irmão, encorajar o irmão, estimular o irmão, e às vezes é necessário corrigir, repreender, advertir, mas sempre em amor. E olha o estímulo que ele diz aqui, ó. Olha a razão que ele diz aí, final do verso 25, porque vocês estão vendo que aquele dia está se aproximando. Que dia é? Dia com D maiúsculo na Bíblia é o dia do juízo, é o dia da vinda de Cristo, é o fim do mundo, é quando Deus virá para julgar. Esse dia está chegando, e se eu sei que aquele dia está chegando, eu tenho que me preparar para ele. E não somente eu tenho que me preparar para ele, mas eu tenho que ajudar as pessoas que eu amo a estarem prontas, por isso que eu vou me congregar e por isso que eu vou admoestar, que eu vou corrigir, que eu vou ajudar, vou ter uma palavra de ajuda. Eu não vou ser como Caim, que Deus perguntou, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Sei lá, eu sou o guardador do meu irmão. O dia se aproxima e você vai estar lá, e eu também. Por isso, irmãos, não deixemos de nos congregar, para nos estimularmos ao amor e às boas obras e fazer admoestações, porque aquele dia se aproxima. Eu termino com algumas aplicações. Eu queria trazer as implicações dessa passagem para alguns irmãos aqui nessa manhã. Primeiro, aqueles que têm receio de se aproximar de Deus. Eu entendo que você tem receio de se aproximar de Deus, porque, como eu disse, Deus é bom e você não é. Eu não sou. É claro, eu tenho receio de me aproximar de Deus, mas eu queria dizer que esse receio ele é vencido pelo sangue de Jesus. Jesus já abriu um novo caminho. O caminho está aberto a Deus. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você confia naquele sangue derramado pelos seus pecados, você não precisa ter medo de se chegar a Deus, porque foi o próprio Deus quem providenciou tudo isso por amor a você. Foi a maior prova de amor que Ele poderia lhe dar.